eles não se informam ou se tem medo de informar. O diretor médico do Grêmio, em entrevista, disse: o Renato não tem problema médico. É fonte oficial, não é dedução minha, nem fazer polêmica em cima do nada. Ele disse desde o princípio. É que isso passa batido, porque aí o Grêmio remenda, o Renato remenda. É um acerto do Renato com o presidente. Não tem nada a ver com recomendação médica. Tanto não tem a ver com recomendação médica que mesmo se houvesse, e tem um protocolo do Grêmio a ser cumprido, que o Renato nunca cumpriu, andou para o protocolo do Grêmio. Mesmo que houvesse recomendação médica do Grêmio, o Renato foi 4 vezes à praia no Rio de Janeiro. Ontem foi a 4ª vez. Inclusive, a polícia mandando ele se retirar. Ficou até feio aquilo ali, né? Aquilo ficou feio. Rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. O senhor se retire porque não pode ficar na praia. Fica feio isso, né? E se fosse de um médico particular, ou o médico é pouco convincente ou incompetente, né? Se o Renato fez cirurgia de coração e tal, e não podia vir para Porto Alegre, não podia ir para a praia. E não é pegar no pé nem nada, é que hoje o Renato se apresentou depois de 119 dias. Essa é a notícia, né? E eu, de novo, bato na tecla. De novo, eu estava ouvindo agora, vindo para cá, Renato, por recomendação médica, ficou no Rio. Não foi por recomendação médica. Não foi. Quem tem recomendação médica não anda para recomendação médica e se arrisca indo 4 vezes à praia. Foi o que o Renato fez. Andou, então, para recomendação médica. Se quiserem ser oficialistas, só piora. Porque se tinha recomendação médica, só piora. O Renato tinha que estar em Porto Alegre trabalhando, como estava o Cudê. Para alguns companheiros, inclusive, é a mesma coisa. Só que depois não veio me dizer que não houve treino de aprimoramento, não houve tempo para chutes a gol, para cruzamento, para ensinar atacante. Uma hora o Renato ensinou o Pedro Rocha a fazer gol. Ensinou o Everton a não correr de cabeça baixa. Outra hora ele é prescindível. Eu não entendo. Eu não entendo português, eu sou burrinho mesmo, né? Mas, para não ficar pegando no pé do Renato, porta arrombada, tranca de ferro. O Grêmio agora vai trabalhar sábado e domingo também, sob o comando do Renato. Porque o Renato sabe que ele adquiriu para ele uma grande responsabilidade. Se der alguma zebra no Clássico Grenal, o mais cobrado vai ser o Renato. Os mesmos que passaram a mão por cima, que disseram que era a mesma coisa. O Renato está no Rio de Janeiro e aqui, e que o Cudê podia estar na Argentina, de uma maneira até sórdida com o Internacional, serão os que vão cobrar o Renato. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Serão os mesmos a tirar pedra. Os que escreveram, falaram e defenderam e quiseram até colocar o Inter na mesma panela. Como se aqui tivesse que sempre nivelar o troço para não ficar um lado chamuscado. Jornalismo não é assim. Hoje ainda estava ouvindo o sujeito dizer, por recomendação médica, o Renato ficou no Rio de Janeiro. Não foi por recomendação médica. O diretor médico do Grêmio disse que foi um acerto com o presidente. Acerto com o presidente pode ser precaução, pode ter a ver com medicina. Olha, presidente, eu não vou fazer nada aí. Só que depois não veio me dizer que é o dono da cocada ensinando todo mundo e tudo. Eu sou o nutricionista, eu sou o psicólogo, eu sou não sei o quê. Ah, bem, eu procuro me posicionar antes, e se tiver que pedir desculpas depois, eu peço. Mas não me parece que seja o caso agora. Não me parece. Não me parece mesmo. Mas eu louvo que o Grêmio vá trabalhar sábado e domingo também, porque precisa. Porque se o Renato tivesse vindo antes para cá, esse negócio de sábado e domingo não precisaria existir. Poderia ser ou sábado ou domingo, né? Mas 2 integrantes do elenco principal do Grêmio estão com Covid-19. O que se especula é que seja um reserva e um titular. Assim como a gente falou na época do Internacional, que eram 2 laterais esquerdos, um zagueiro e um meio-campista, né? Porém, não se confirmou nada,
Teve um dia que o Inter se divulgou que 10 não treinaram no Internacional e ficou por isso mesmo. E no Grêmio, pelo jeito, vai ficar por isso mesmo. Porque nessa época de guerra, nós estamos vivendo um período tipo guerra, né? Então, não vai se divulgar também. No Grêmio, a dúvida para o Clássico Grenal é se o Grêmio vai com 3 volantes ou vai no tradicional 4-2-3-1. E no Internacional, a dúvida é Saravia ou Rodinei e o Inter com ou sem D'Alessandro. Se jogar o D'Alessandro, não joga o Galhardo. Se jogar o Galhardo, por óbvio, não joga o D'Alessandro. Por quê? Porque o Inter foi bem com o Marcos Guilherme e foi bem com o Bosquilha. Aliás, muito bem com o Bosquilha, né, que errou o alvo, mas jogou um bom Clássico Grenal, que para mim foi um Grenal parelho. Aliás, é quase isso, né? Paramos num Grenal e voltamos num Grenal. Então, nesse aspecto, a gente até não pode se queixar muito de emoção, né? Na verdade, teve um Inter e São José, 4-1 para o Internacional, e teve um jogo sensacional. O Grêmio teve que virar com muito esforço para o Lanterna, contra o Lanterna, São Luís, para 3-2. Bom, o Grêmio está tendo dificuldades, pelo que eu estou depreendendo aí, de renovar com Elias e com o Diego Rosa. Porque todo dia isso é pauta na imprensa. O Grêmio renova, não renova, renova, não renova. Ah, não tem pressa. Puxa vida, mas é uma especulação. Por que não renova? Né? O Diego Rosa, eu sei que pediu um pouquinho mais do que o Grêmio ofereceu, fugindo daqueles patamares estabelecidos que o Grêmio teve problemas, inclusive com o Ferreirinha, por exemplo. Bom, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Grenal, quarta ou quinta-feira, Grenal. E eu não sei se não vai ser na Serra. Tem muita gente, ontem até estava apresentando o Por Onde Anda Você lá na Rádio Grenal, à tarde, e vários me disseram, vai ser em Caxias, vai ser em Caxias. E hoje, coincidência ou não, a bandeira de Caxias mudou de cor. É laranja, né? Então, é uma situação. Taquara, Passo Fundo, Caxias e Cachoeira mudaram a cor da bandeira, passando para laranja. Mas não que isso signifique já uma confirmação do Grenal para Caxias do Sul. Não tem, não é, Flávio Ordoc, ainda uma confirmação oficial. O senhor vai bem? Tudo tranquilo? Tudo bom? Vamos bem. Boa noite, Regi. Já era para estar em férias hoje, lá da Grenal, estou em férias. De lá eles se livraram de mim. Aqui ainda não. Mas amanhã, quem sabe, eu tiro. Boa noite ao nosso telespectador. Férias de 4 dias. Né? Bom, mas é bom para aproveitar. É bom, claro. Fugir desse frio, né? Rec, importante, por um lado, a gente receber a notícia da volta do futebol. Acho que os clubes precisam, né? A verdade é que os clubes precisam que o futebol retorne, mas retorne de uma forma segura, né? Então, a gente vê, obviamente, com bastante expectativa e torcendo que os protocolos adotados, tanto por Inter quanto pelo Grêmio, que a gente tem aí como exemplo e que serviram de exemplo, inclusive, em embasamento para os protocolos que a CBF vai adotar, eles nos tragam segurança para que também ninguém corra risco, nem atleta, nem comissão técnica e tampouco aqueles profissionais que são envolvidos no jogo, que a gente sabe que cada partida envolve uma série de profissionais e a gente tem bastante preocupação, né, com a saúde de todo mundo. Nesse sentido, eu conversei rapidamente hoje com algumas pessoas do clube e até onde eu sei, até onde eu sabia, não tem confirmação, ou que a confirmação que se tem até agora é Porto Alegre. É Porto Alegre. Se está trabalhando com Porto Alegre. É que a bandeira no dia 24 vai estar vermelha. Até o dia 24, dia 23. E pode ser dia 22. E sabe que o primeiro cara a falar isso até não fui eu. Quem me ligou foi o Serginho Vasquez até. Sugerindo, e até passei para o Dopzol, porque eu já tinha saído do ar na sexta-feira. Olha, o bom seria, de repente, que o Grenal passasse em TV aberta. Por quê? Porque TV aberta todo mundo tem, né? Não tem mesmo. Sim. Aquelas antigas, pega o canal 12 ali, né? Na nossa época era o 5, o 10 e o 12. Né? Verdade. Não dava nem o nome dos troços, né? O 4, de vez em quando. O 4 era a manchete, né? 4 era 2, que era Guaíba, 4 manchetes, 5 SBT, 10 Bandeirantes e 12. Eu me criei a vida inteira com isso aí. Né? Claro, a Guaíba veio depois, em 79. A manchete já trocou várias vezes, hoje é Rede TV.
né? O SBT trocou de canal também, mas depois virou o Canal 5, né? Verdade. E tal. O Silvio Santos mesmo era dono da Record. Pouca gente sabe disso. Sabia, eu não sabia. O Silvio Santos era o dono da Record, vendeu para o Bispo. Não sabia. Entendeu? Deve ter vendido bem, né? Supõe que sim, né? Patrão, não é fácil. Mas, ou ele comprou a Record, não, ele era dono das duas e vendeu para o Bispo. Mas, então, o bom seria que passasse em canal aberto, porque aí não precisa reunir 10, 12, 15, que vai acontecer. Ninguém quer deixar de ver o Grenal. E aí não vai culpar a direção, não dá para culpar o governo, não. A história, né? São mais de 100 anos. E é um jogo que mobiliza demais, né? Tá louco. Mobiliza... O cara se culpa se não vê o Grenal. A gente sabe que para o Estado, né? De qualquer maneira, valendo ou não valendo. Tu tá com medo do Grêmio? Cercado já da expectativa que habitualmente cerca o Grenal, né? Quando se paralisou ali em março, nós íamos ter 3 Grenais, me parece que num período de 2 semanas. Eu não sei se tu lembra, né? Como é que é? Jogava 11 de março, me parece que foi aquele Grenal. 11 ou 12. Ah, sim, antes da parada? Tinha... no outro fim de semana já tinha de novo e tinha um jogo da Libertadores. O também, Grêmio, né? Ainda... Que não é o Grêmio, o dinheiro acaba não entrando no Grêmio. Lá na frente é que o Grêmio vai recuperar um pedaço desse dinheiro, das arrecadações e tal, né? O Grêmio ainda teve a possibilidade de ter um Grenal na sua casa. Bateu na trave, né? Não ia ser, porque se mais um pouco iam cancelar o Grenal naquela tarde mesmo, né? Do jeito que estava espraiada a neura e com justificativa, né? Se recebeu uma série de pedidos naquela tarde, inclusive, para que se analisasse. Chegou a bater na trave? Teve bastante pedido, sim. Pois é, e pressão do E era povo. uma situação que, na verdade, e eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio receberam muitas solicitações para que se adiasse aquele Grenal, mas era uma situação que não passa pela... Doutor Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, já está nos ouvindo, mas siga. Não passa pela situação de Inter ou Grêmio, né? Tá, mas aí é o seguinte, a história do Grenal, que eu queria dizer, o Inter teria 2 na sua casa. Sim. E o Inter, que está numa situação mais do que periclitante economicamente, né, precisava desse dinheiro, né, e sem a pandemia. O Inter... Estava projetando muito dinheiro nesses jogos do Beira-Rio, $1 milhão cada jogo. Não, e pela própria importância de jogar um clássico do tamanho do Grenal, que todo mundo sabe o que significa, não só para arrumar a casa ou desarrumar a casa, como a gente sempre fala. Dizem que é do Dr. Ibsen, eu acho que é anterior ao Ibsen. Mas tudo também... que era frase boa era do Ibsen. Agora o Dr. Hermann tem uma frase boa também, né? Clube mal administrado namora com a 2ª divisão. Eu acho que essa é do Hermann, ele não roubou a autoria de ninguém, acho que não. E a possibilidade, obviamente, do time jogar, do Inter jogar com a força da torcida, que é uma força inegável, né? Então, enfim, está se trabalhando uma série de alternativas, uma série de possibilidades para que esse efeito da torcida a favor ele seja minimizado, da ausência de torcida, né? E para que o estádio ele apresente um conforto para os nossos atletas, para que eles se sintam como se a torcida lá estivesse, né? Assim como outras possibilidades que a gente tem ouvido e acompanhado, que a vice-presidência de marketing também está desenvolvendo junto ao próprio Beira-Rio ali, para produzir efeitos ou situações, ou proporcionar situações que os jogadores, enfim, se sintam como se estivessem com a torcida em campo, apoiando, né? E também para minimizar o efeito do estádio vazio, que a gente acaba sabendo que isso tem um impacto negativo. Mesmo sendo no Beira-Rio, por ser um time concebido há mais tempo, o Grêmio tem um leve favoritismo? Essa é uma palavra enjoada, mas é a que eu encontro. O Grêmio tem um leve favoritismo ou não? É difícil falar, Rec, diretamente dessa forma, sobre favoritismo ou não. O Grêmio é um time consolidado, que vem jogando há bastante tempo, a gente sabe, mas o treinador do Inter está aí trabalhando firme, está trabalhando forte desde janeiro, e o Inter me parece que vinha numa situação melhor naquele Grenal interrompido, enfim, terminou, mas daquela forma que a gente viu, com aquelas... enfim, com a euforia dos ânimos exaltados, né, que ninguém gostaria de ter visto, mas me parece que o Inter jogando em casa, com a preparação que tem, com o treinador e com as condições que tem, e historicamente, óbvio, o Inter tem a obrigação de vencer todos os jogos que disputa,
todas as competições, e isso envolve, sim, partir para um Grenal, onde o Inter, enfim, tem que fazer valer também a expectativa que todo mundo está depositando. Doutor Marcos Hermann, nós estamos aqui com Flávio Ordoc, que é assessor da presidência do Internacional, conselheiro antigo, colorado, o senhor conhece muito bem, e queremos já começar esse clássico Grenal aí, né? Não é uma semana, é uma quinzena de Grenal, né? Quinzena não dá uns 10 dias de Grenal, né? Hoje é segunda-feira, segunda que vem dá 7, 10 dias de Grenal. A gente sempre chamava, lembra, nós mais antigos, doutor Hermann, Flávio Ordoc ainda é um guri, né? A Semana Grenal, né? Semana Grenal era um saco, bah, era uma neurose, cada pouco eclodia um barulho forte. Olha, o fulano diz que tu é feio, né? Feio é a mãe dele, então aí já começava tudo, né? Mas agora está um clima mais legal, né? Boa noite, boa noite. Boa noite a ti, Rec, boa noite ao Flávio. Prazer conversar com vocês. E eu me lembro, o Flávio não era nascido, mas eu me lembro que lá por 65... Ah, não, tá aí o senhor tá... Eu também já não era nascido. Eu tinha 2 anos, Ana. Não, aí o senhor já está... não, o senhor já está me complicando. Não, mas deixa eu te contar que ela é boa. O presidente do Grêmio era o Mário Antunes da Cunha, o velho Mário Antunes da Cunha, uma figuraça. E o presidente internacional era o senhor Efraim Pinheiro Cabral. Eles, na semana do Grenal, eles brigavam pelo rádio. Eles se xingavam pelo rádio. Era uma coisa muito louca. Era divertido há muito tempo, né? Eu acho que se fizesse uma coisa parecida hoje não tem clima para essas coisas e nem se pode fazer. Não dá. Porque não dá. Antes era uma brincadeira, né? Antes era uma brincadeira. Era e não era, porque tu te lembra, as arquibancadas no Clássico Grenal voava de tudo para lá e para cá, né? Mas a briga dos dois presidentes, eles se xingavam. E a imprensa usava isso de maneira inteligente, porque incendiavam o clássico, mas eles não estavam brincando, não. Eles estavam brincando mesmo. Gozadíssimo. Não, e sabe que eu protagonizei algumas confusões em Grenal também, né? Nós tínhamos um programa às 6 da tarde, que era ao vivo, tem até hoje, né? A gente botava um dirigente de um lado, o outro já era escalado para o outro lado para responder na hora. E virava um bate-boca, eles queriam botar, não falo com esse cara. E várias vezes. Pô, me lembro de coisas fantásticas. Uma vez o Flávio Dalpisol foi entrevistar o Paulo Nunes. Então não é tão antigo, né? Paulo Nunes, na década de 90. 20 anos atrás. Ricardo jogou no Internacional em 93, 94. Paulo Nunes chegou no Grêmio em 95, né? Então 95 para cá. Então 95, digamos. Né? O Ricardo era lateral, zagueiro e volante do Inter e um bom cara, né? E aí o Paulo Nunes narrou o gol que ele ia fazer. Paulo Nunes vai para cima, dribla Ricardo até... Ele narrou. Aí pronto, chegou no Grenal, o Ricardo foi para cima do Paulo Nunes, mas com tudo. Levantou o Paulo Nunes, né? Primeiro lance. E eu disse, olha aí, Flávio, que tu arrumou. Olha aí. Já era perigoso fazer isso, né? Mas agora é impossível, né? Agora, se qualquer coisa vai para as redes sociais, os caras já marcam para se encontrar. Ficou muito ruim isso aí, ficou muito ruim. Tem que ter muito juízo. Tem que ter muito juízo. E isso sobra para os nossos dois presidentes do Grêmio Internacional. Isso aí é verdade. É verdade. Eu tenho o prazer... Bom, eu sou, obviamente, amigo do peito do Romildo, mas eu sou muito amigo do Marcelo Medeiros. Eu tenho muito apreço por ele. Apreço por ele, pela família dele. E é isso. A gente é adversário, mas a gente é amigo. São de ótimo nível. E outra, abortam qualquer tipo de discussão. Várias vezes se tentou alguma coisa e tal, né? Hoje, até favoritismo parece que ofende e tal. Não cabe. Né? Nós, mais antigos, de um tempo para cá, definimos que tem, sim, favoritismo. Antigamente se dizia, para ficar em cima do muro, os muraldinos, que não tinha favoritismo. Não, o Grenal, lembra o Grenal do Borracha, o Grenal do Leandro, o Grenal do Júnior Viçosa, o Grenal do não sei o quê, o Grenal do Nando, né? Tudo é Grenal, não é? Tudo pode acontecer.
Os Grenais que tu está citando são exatamente exceções. Exatamente. Porque Tanto que tu está citando Grenais, o mais jovem desses Grenais tem 10 anos, desde que tu está citando. Então, exatamente por ser exceções. Agora, se assim, olha, quem vai ser o favorito do clássico? Pô, ninguém cai nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. Uma armadilha. Agora, no fundo, no íntimo... Mas tem favorito. A gente sabe quando é favorito e a gente sabe quando o outro é favorito. No íntimo sabe. Então tá. Agora, o que está no seu íntimo? No meu íntimo, que vai ser um jogo muito duro, como tem sido os Grenais, os últimos Grenais. Pois é, pior que é verdade, né? Os 2 últimos Grenais... Tudo podia ter acontecido. O Grêmio podia ter goleado naquele Grenal, que o Inter quase ganhou com 10 homens. O primeiro tempo do Inter foi um desastre. O Grêmio podia ter goleado. O zagueiro do Inter muito atrapalhado. Então o Fux parece que pesou a responsabilidade de substituir o Moledo. E o Grêmio muito inspirado, sempre na cara do gol. Alisson perdendo o gol. Everton perdeu 2 gols. Enfim, tá? Depois veio a expulsão do Musto e o Internacional jogou melhor que o Grêmio. Um troço que parece que é coisa de Grenal mesmo, né? E aí o Grêmio foi lá no fim e matou com um lance que o Grêmio gosta de fazer. Há 500 anos, né? Jogada bem feita pela linha de fundo, um bom cabeceador, um cara experiente, foi lá, meteu o gol, não tem milagre nenhum, tem coisa do jogo. O último Grenal, uma hora era o Inter que ia ganhar, outra hora era o Grêmio. Era a bola no poste do Inter, aí o Luciano, uma hora, diz, agora vai o Grêmio fazer o gol. Aí o Luciano errou também. Né? E aí deu Mas isso é clássico, né? É clássico. Isso é clássico, Rex. Porque quem viu ontem Flamengo e Fluminense, isso foi o legítimo escolha de clássico. O segundo tempo do Fluminense foi de altíssimo nível, jogou muito bem, me surpreendeu. Não esperava que o Fluminense fosse fazer uma partida de tanta qualidade. Perdeu... Iniciou o segundo tempo 1-0 para o Flamengo, mas o Fluminense perdeu bem direitinho os 4 gols. E aí toma o gol e perde o jogo. Quer dizer, o clássico tem desses troços. É assim mesmo. O senhor acha que o português... É um problema posterior, né? Porque aí tem que explicar o porquê não ganhou, o porquê que perdeu. É um baita do problema. O senhor acha que o português virou o fio? O Flamengo pode virar o fio? Não, acho que não. Acho que não. Eu não vivo no Rio de Janeiro, também outra. Faz 5 meses que a gente está meio por fora do futebol carioca. Futebol em geral, né? Em geral, também por fora. Mas eu acho... O Flamengo tem alguns jogadores veteranos, que não é bom parar 5 meses. É complicado. Time que tem muito veterano, isso não é uma boa coisa. Pode cobrar, pode ter um preço. Mas o time do Flamengo tem muita qualidade e muita experiência. Eles cozinharam o Galo ontem, essa é que é a verdade. Quase perderam o jogo, mas na hora que precisava ganhar, ganharam. E tem muita qualidade na frente, né? A jogada que o Gabigol fez... Eles chegam na frente e fazem o gol, né? Esse é o tema. Né? O Gabigol apostou no erro do cara, né? E na força dele também, né? Ganhou a frente e deixou limpo o gol, né? Limpinho. Eu não sei se a gente comentou. Primeiro, cumprimentar o Marcos Herman, meu boa noite, minha saudação. Mas é importante a gente pensar que o português está começando o ano trabalhando, coisa que ano passado ele já pegou o time, querendo ou não, preparado. Eu acho que ele pode se atrapalhar, então? Acho que sim. Sem conhecer, então mas é uma análise que eu não ouvi ainda, que eu posso, enfim, não ter... E não foi feita mesmo. Não ter percebido. Mas ano passado ele chegou, eu não lembro se maio, junho... Tu quer dizer que o Abelão deixou tudo pronto para ele? Não sei se foi o Abel, mas... Você queria matar o Abel. Mas pegou um time, querendo ou não, o português ele trabalhou com... Ele precisou mexer 2 peças. Ele trabalhou intensamente, é bem verdade, mas num período de 5 meses. Que ele deu aquele gás e foi aquela surpresa geral, mas a gente está vendo ele agora começando uma temporada e tendo que trabalhar uma temporada inteira. Eu não sei, enfim, em que condições estaríamos, é difícil também a gente fazer um exercício aí de previsão ou de chute mesmo, mas ele está tendo que começar a temporada desde o início. E eu acho que isso sim pode estar pesando. Fora todos os outros fatores anímicos, evidentemente, que ao que se viu ontem, parece que ele de fato está perdeu um pouco o gás, ou está aborrecido, ou está pensativo, né? Mas o fato é que a gente tem visto um pouco dessa diminuição... Agora, como tudo é culpa da pandemia, de repente seja isso, Está com medo o português.
eu vejo um pouco diferente o caso do Português. O Português chegou ano passado, durante as primeiras 2 semanas ou 3 semanas, perdeu partidas eliminatórias com o Atlético Paranaense, foi eliminado da Copa do Brasil. Quase foi eliminado pelo Emelec. Exato. E ele ajeitou o time. Então eu vejo exatamente o contrário. Ele tinha qualidade, mas o time não funcionava. E ele fez o time funcionar. E ele fez, por uma casualidade, eu tive no CT do Flamengo naquela ocasião que ele estava chegando. E o pessoal estava muito, muito impressionado com a qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo em 15 dias. Essas coisas não são de graça, quer dizer. O fato é o seguinte, nós agora, hoje, estamos reclamando, nós não temos nada que reclamar porque não é assunto nosso, mas, enfim, estamos observando que ele não jogou bem ontem, mas ele ganhou o jogo, né? Ele praticamente encaminhou o campeonato carioca ontem. Então, às vezes, acontece, o time não joga tão bem mas ganha, né? É muita qualidade ali. Eu acho que é cedo dizer que ele dobrou o fio, no meu ponto de vista. Eu acho que é cedo. Concordo, é cedo. Isso eu concordo. Também acho que é cedo. Não. Eu perguntei pelo que se esperava do Flamengo. Olha, o Flamengo não entrou em campo ainda esse ano, hein? Mas é que tem todo um fator anímico, tem todo um fator de, talvez, receio dos atletas. Isso concordo. Do clima, do entorno das pessoas. O clima é o pior possível, né? Todos nós estamos receosos, né? Todos nós estamos receosos. Parece que não se tem muita certeza a respeito do que está acontecendo. Quem não está confuso agora tem alguma coisa estranha, me parece, né? Porque ninguém tem convicção nenhuma. É verdade. Doutor Marcos Flávio, eu queria fazer um comentário que é uma coisa que me preocupa. Eu tenho 65 anos, aliás, 66, apliquei uma tablita na minha idade. O senhor não aparenta, doutor, o senhor parece que tem 44, né? Vai nessa. Os cabelinhos tá meio branco, Mas Puta, rapaz, me tirasse a concentração, Gil. Eu acabei perdendo o fio da meada. Toca o barco aí que eu perdi, depois eu lembro. Não, já vai lembrar. Deixa eu só fazer Eu comentava que o momento era de incerteza, doutor. Incerteza. Perfeito. Obrigado, Flávio. Não, o que eu acho é o seguinte, e aqui todo mundo é palpiteiro nesse tema de pandemia. Até os médicos são, porque coisas que eu via como verdadeiras há 5 meses atrás, hoje é exatamente o oposto, né? Então a gente, enfim, fica na dúvida. E não é que eu perdi de novo o fio da meada, rapaz? Toca o barco aí. Não, mas eu acho que o senhor queria dizer que realmente é um momento de reflexão, um momento de adaptação, né? Não é possível, o que eu estou encucado é o seguinte, não é possível que onde apareceu a pandemia e que ninguém sabia o que era, porque eles, ou pelo menos negaram que havia, na China, eles levaram 3 meses. Na Itália, 3 meses. Na Espanha, 3 meses. No estado de Nova York, que na Europa seria um país por tamanho, 3 meses. Aqui nós temos 5 meses e não sabemos onde é que nós vamos, Tiago. Alguma coisa aconteceu. Se exageraram, se fecharam muito cedo... Porque é aquela história, a pandemia, ela acontece no mundo todo. A gente não consegue brecar ela. O que a gente tem que fazer é achatar a curva. Mas, aparentemente, nós temos algum insucesso, porque nós estamos há 5 meses, o que significa que nós vamos 6 meses de pandemia. O dobro da Itália, o dobro da Espanha, o dobro do estado de Nova York, o dobro da China. Se fosse pela pobreza... A África estaria de parceira nossa. E nessa mesma linha... E não é pela pobreza, não. É alguma coisa, tem razão, o Marcos Hermann não foi bem protagonizada. Muito bem pontual, porque eu concordo, porque eu comentava isso já cansado desse fechamento todo. Ninguém aguenta mais, né? Que faz 4 meses ou 5 que a gente espera as próximas 2 semanas, que vão ser as piores, que vão ser as ruins e que nos assustam e que nos deixam numa situação alarmante. E as próximas 2 semanas e já passaram 5 meses. Se fosse só o nosso estado, até se justificaria, porque lá atrás se dizia, quando chegar o inverno, o Rio Grande do Sul vai ficar abalado. Vocês estão bem agora, mas não continuamos mais ou menos
parelho, né? Não tem, piorou um pouquinho, melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho, mas não que o inverno tenha mudado a estatística, né? Acrescentado muito na estatística, não. Até nisso houve erro, até nisso houve. Por isso que o Dr. Herman falou uma coisa interessante. De repente, se nós aqui teríamos o pior momento no inverno, podíamos ter fechado depois. Mas eu não vou dizer aqui, por exemplo, que foi o Renato que criou o alarmismo. Porque ali, quando o Renato falou, já era um período de 3 dias pós-Grenal e o Grenal quase foi cancelado numa quarta-feira. Então, na quinta-feira. Quinta 12. Então, sexta... Eu apenas lembraria que ontem completou 5 meses do Grenal. 4. Abril, maio, junho, julho. Abril, maio, junho, julho. Perfeito, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Tanto é que o Renato ficou de férias 119 dias, né, doutor? Recebendo pontualmente, como é do feitio do Grêmio do Porto Alegrense. Pois não, isso aí. Recebendo pontualmente, é isso aí. Não, mas ele deu um desconto também pro Grêmio, né? Não, os do Grêmio, os do Inter é que deram um desconto. Os do Grêmio postergaram o recebimento, né? Diferimento, é isso mesmo. Diferimento. É correto. Tá, e aí, doutor, o senhor aceitou bem essa situação? Todos aceitaram bem? Porque quando foi perguntado para o vice-médico do Grêmio se era um problema clínico, ele disse, não, é um acerto do Renato com o presidente. Claro, tem o médico particular do Renato, tem a própria orientação que é intrínseca a quem tem problema. Eu tenho problema. O senhor deve ter problema de pressão alta, apesar que o senhor é muito tranquilo. Mas eu, por exemplo, tomo minha boleta todo dia. Mas o senhor recebeu bem essa situação do Renato? Todos receberam bem? Que ele ficasse tanto tempo no Rio, indo à praia, inclusive, doutor? Eu sei que parece estranho para muita gente, mas tinha um acerto entre ele e a direção do clube. Esse é o ponto. Ele não se negou a nada. Esse é o ponto. Se o Grêmio chamar, ele vinha. Chamasse, ele viria. Não tenha dúvida disso. Pois é, por isso que o diretor médico disse que os nossos colegas são mais oficialistas do que a direção do Grêmio. O doutor Herman está dizendo de novo que era um acerto, que se precisasse ele voltaria. Tanto é que ele ia trabalhar em Criciúma, se houvesse a necessidade. Aliás, o Grêmio escapou de boa, né? Porque lá as restrições aumentaram, né? E deu uma invertidinha, né? Eu não sei se a situação em Santa Catarina é pior que aqui, mas até há uma semana atrás, não. Eles estavam com menos infecções. E aqui, enfim, aqui estava um pouco pior, tanto que nós chegamos a algum momento a imaginar que pudesse haver uma bandeira preta em Porto Alegre. Aparentemente, os dois estados estão com o mesmo tipo de nível de infecção. Aliás, o Paraná também, né? O Paraná também cresceu muito. Os 3 estados do Sul que estavam atrasados em termos de infecção, o resto do Brasil, agora estão com um problema, estão com o crescimento da disseminação do vírus, enquanto os estados do Nordeste, mais os amazônicos, que é o Amazonas e o Pará, que começaram muito antes do processo e até de maneira perigosa, porque o caso do Amazonas foi um caso emblemático, hoje já tem uma situação muito mais tranquila porque a pandemia passou por lá. Significa dizer que a maioria da população ficou imunizada, teve contato, foi assintomática, mas teve contato com o vírus e a coisa... Estou dando uma de rábula aqui, né? Porque eu não sou médico nem nada, mas, enfim, é de observar o que aconteceu no mundo, apenas isso. Agora vê que Criciúma, 21 casos... Criciúma não, Santa Catarina, 21 casos em 2 jogos. O Avaí, e parou o campeonato. Avaí Chapecoense testou 14 pessoas. É bastante. Chapecoense testou 14. É bastante. Porque testaram na concentração, né? Eles tinham viajado de Chapecó para Florianópolis e na concentração, um dia antes, fizeram o teste e 14 positivaram. É muita coisa. Criciúma 2 e o resto é Joinville, né? Também lembrando aqui o Maurício Freitas. Chapecoense. Chapecoense. A Chapecoense testou 14. 14. E aí 2 do Criciúma e os outros são do Joinville. Quer dizer, o Avaí então nada. Né? Mas acontece que não tem como jogar, né? Porque até decifrar quem é que é quem, porque eles dizem quantos são, né? Só que se sabe que na Chapecoense a maioria é jogador.
Né? No Grêmio são 2 jogadores, doutor Herman, né? Um titular e um reserva, é isso? Não sei. O senhor sabe, o senhor não sabe, o senhor não pode dizer. O negócio é o seguinte, existe e vocês vão entender isso. Talvez não seja do nosso interesse divulgar, perfeito. Isso é uma coisa. Mas é um direito das pessoas se manifestarem o que elas têm. Se eu quiser dizer que eu tenho uma doença, eu digo. O que não está bem é o Marcos Herman vir dizer que eu tenho uma doença. Isso eu não posso fazer, eu não tenho direito a isso. Os médicos não fazem isso. Quando diagnosticam um paciente, seja o que for, ou encravada que seja, quem se manifesta sobre isso é a pessoa interessada. Não é o médico que vai numa rádio, na televisão, dizer que o cara tem. Tanto assim foi verdade que o presidente Bolsonaro, quando se dizia que ele estava contaminado 3 meses atrás, ele fez 3 testes, ele ficou joqueando. Eu não sei qual era a dele naquele instante, mas ficou joqueando com a imprensa, dizendo que não ia dizer. E depois de 2 meses, 45 dias que a justiça obrigou ele a se manifestar, então ele mostrou. Mas é um direito da pessoa, do paciente, dizer se ele quer se manifestar ou não a respeito do diagnóstico. Doutor, o Grêmio ainda é um pouco melhor que o Inter, porque joga junto há 4 meses? Há 4 anos? Mudando poucas peças? Você quer saber uma coisa? Eu notei uma evolução muito grande internacional durante esse ano. Isso parece que há consenso também entre vocês da imprensa. E eu acho que é um jogo muito, muito duro. E eles têm sido, os Grenais têm sido duros. A gente tem visto isso. Dissesse bem, os 2 Grenais do ano foram parelhos. O Grêmio ganhou um e houve outro empate, mas enfim, mas eles foram parelhos. Eu acho que está correto isso. Essa análise tem que ser feita dessa forma. Nada de entusiasmo sem sentido, ou sem uma razão objetiva de ser. Portanto, eu acho que vai ser um Grenal duríssimo, como tem sido os últimos. Eu, sinceramente, acho que vai ser duríssimo. Por onde o Grêmio pode ganhar? Por Everton? O senhor acha que é melhor jogar com 3 volantes? Como é que o senhor espera o Internacional com o D'Alessandro, sem D'Alessandro? Depois vou fazer a pergunta para o Doc aqui também. Na verdade, ninguém sabe como o Internacional vem, porque o Internacional, enfim, não tem jogado, como ninguém tem jogado, mas está se preparando. Não tem ideia como eles virão. E se eu soubesse como o Grêmio iria, eu também não ia dizer. Quer dizer, então eu fico na minha, apenas com a certeza que vai ser um osso duro, danado para ambas as partes. Sabe que os dois últimos Grenais foram muito bons, né? Tem razão, doutor Herman. Deixa eu ver se os 3 últimos... Não, só houve 2 no ano, né? Esse ano 2. Os 2 últimos foram muito bons. O primeiro tempo do primeiro Grenal foi do Grêmio, o segundo foi do Inter. E no outro houve equilíbrio. O Inter deu 2 bolas no poste, mas o gol que o Luciano perdeu, se ele faz naquele momento, ele acaba com o jogo. Então, para mim, houve um equilíbrio quase que perfeito. No poste também, né? O Grêmio também estou. No final do jogo, né? É verdade. Não, foi um jogo muito parelho, muito bem jogado. Hein? É difícil o cara sair do estádio com 0-0 achando que foi um bom jogo. Foi. Mas é quase unanimidade, né? Foi quase unanimidade. Todo mundo gostou. Até o catch-as-catch foi de alta qualidade. Não houve nenhum sangue rolando, nada. Mas sabe o que aconteceu? Eu brinquei na rádio que aquela briga era a música do Michel Teló, né? Ai, se eu te pego. Ninguém pegou coisa nenhuma, né? Mas foi um pescoção do Edenilson e outro do Luciano, né? Porque o Moisés e o Paulo Miranda, que queriam ser protagonistas... Aliás, depois daquilo, nós vimos que o Paulo Miranda tem um coração extraordinário. Fez um trabalho na pandemia, assim, extremamente elogiável, né? Distribuindo quentinhas, distribuindo lanches, distribuindo cesta básica, aquela brigaçada antes e depois uma moça, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Fez um trabalho lindo, a gente não conhecia, ele é de fora daqui, o Dunga, o D'Alessandro, ok, mas o trabalho que o Paulo Miranda fez também foi um trabalho bonito, elogiável, né? Importante também. De acordar cedo e distribuir comida e coisa, muito legal, né?
Mas o cara esquentar a cabeça durante 5 minutos, quem já não fez, não significa dizer que o cara não tem bom coração. Esquentou a cabeça, baixou o pano preto na frente dele, assim, e o cara enlouqueceu. Não, mas o Moisés foi pior. O Moisés estava na boca do túnel chamando os caras. Vem pra cá que nós nos acertamos. Euforia, talvez, né? Mas terminou bem até, acho que na quantidade de jogos, tudo que se previa, né? Não houve exacerbação por parte da Conmebol, porque eles já estão acostumados com isso. Vira e mexe, voa cadeira, é voadora dentro de campo, os caras jogam gás. Vale destacar que logo na saída, jogadores do Grêmio Internacional se manifestaram, de ambas as partes, se manifestaram que tinha sido uma desinteligência. Nós nos passamos, nós erramos. E saíram no mesmo túnel. Todo mundo reconhecendo, É verdade. E o túnel ali foi pacífico. E aquilo ali ajudou no julgamento. Não vai atrás. E a gente estava ali no túnel, a saída do túnel ali no Grenal. Tu estava ali para separar ou tu estava ali já para separar, evidentemente, para dar apoio para os nossos atletas, mas a saída foi pacífica, todo mundo na mesma linha mencionada pelo... Flávio, deixa eu te perguntar agora a respeito do Grêmio. Como é que você espera que venha o Grêmio? O Internacional equilibrou em relação aos antigos Grenais, quando o Grêmio estava sempre como favorito, né? Na época do Odair com o Renato e tal. O Odair até teve alguns Grenais de superação. A estatística do Odair não é ruim na comparação com o enfrentamento com o Renato, mas não ganhou os títulos e tal. Aí fica a marca. Como é que você espera? E o Inter? O Dr. Herbert não me respondeu se o Grêmio vai com 3 volantes, como é que ele prefere. Como é que você acha que vai o Inter? É melhor ir com o D'Alessandro e tal, ou sem o D'Alessandro? Olha, eu não conheço. Primeiro eu vou dizer que eu não tenho assistido aos treinos, né? Não tenho acompanhado em razão dos protocolos aí que são inerentes ao departamento de futebol. A gente tem ficado afastado. Eu mesmo faz algum tempo que eu não vou ao Inter, inclusive ao Beira-Rio, né? O que eu imagino, Rec? É difícil, deve ser difícil para um treinador, assim como é para nós, torcedores, imaginar um time do Inter ou um clássico Grenal sem a presença de alguém do porte, do tamanho e da bola que ainda joga e que joga muita bola, como o D'Alessandro. O Grenal é uma coisa muito louca, né? Com o comprometimento que ele tem, com o comprometimento que ele apresenta no dia a dia, né? Então, tenho certeza que é uma tarefa muito difícil para o nosso treinador, para o Kudê, escolher, definir, fazer essa definição, mas deve ser muito difícil ter que escolher. E talvez uma dificuldade boa, né, de definir se o D'Alessandro joga ou não joga no teu time. Olha, eu não queria estar na pele do Kudê com um problema bom desses, porque o D'Alessandro é um jogador que tem muita identificação com o Clássico Grenal. O senhor prefere o Inter com ou sem D'Alessandro? O Dr. Herman responde já. A dificuldade das incertezas também, né? Hoje, a gente estava lendo uma matéria que não é certo que a pessoa que já teve, por exemplo, ela fica imune por mais de 4 ou 5 meses. Quer dizer, tem que continuar com todo o cuidado. Os cuidados devem ser mantidos. Limpeza, higienização, álcool gel, máscara. Isolamento. O Grêmio já tirou os 2 jogadores hoje. Vai fazer o quê? O Internacional tirou 4 jogadores há poucos dias. Né? Vai fazendo o que dá para fazer, porque senão vira Santa Catarina. Agora, Santa Catarina fez um negócio errado, né, doutor Herman? Testaram antes do jogo e o resultado veio depois do jogo. Isso aí podia ter comprometido todo o retorno do futebol. Porque daqui a pouco... Tu está te referindo ao caso da Chapecoense? Ao primeiro jogo. Eu não sei quando foi feito o exame, mas eles já tinham saído de Florianópolis, de Chapecó, para fazer o jogo em Florianópolis, e estavam na concentração no sábado, o jogo de domingo, quando foi anunciado os 14 jogadores. Aí suspenso o jogo. Eles não ficaram no jogo com a Avaí. Mas quarta eles jogaram, né? Jogaram. Quarta eles jogaram. E jogaram infectados. Esse é o perigo. O que se divulgou é que o exame foi feito antes e o resultado saiu depois. Eu assisti o jogo. Porque era o teste mais simples aquele, né? E eu acho que não é o caso do que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Não, porque a exigência da federação é que todos os testes sejam iguais. E eu li o protocolo. Inclusive com os clubes do interior. Eu tive acesso a algumas partes, trechos do protocolo. Parece muito rígido, muito restritivo, o que eu acho que é bem importante que defina também, inclusive, o número de pessoas que pode acompanhar cada delegação e o tipo de exame que deve ser feito, que eu também acho que é importante que se defina. Doutor, já fechou a conta do Grêmio aí, não? Porque tinha que arrumar 70.
Qual delas? Tinha que arrumar 70, e houve alguns penduricários que foram entrando. Que nós temos um monte de contas que tem que fechar, não é uma só. Antes fora só uma. Não, eu falei 70. Os clubes são complexos. Os clubes são complexos. Não, nós temos um longo caminho pela frente ainda. Mas estamos indo direitinho. Agora, nós temos um longo caminho pela frente, longo. Nós temos algo que é muito positivo, que nós começamos a emagrecer, ou seja, tirar gorduras, despesas desnecessárias, uma maior rigidez do orçamento, já completam 5 anos esse ano. Então, isso agora vai dar bons resultados. Mas não significa que nós não tenhamos um ano duríssimo pela frente, especialmente no segundo semestre. Primeiro semestre nós nos defendemos muito bem. E olha que eu não me refiro só a março, não. Até março. Eu me refiro até junho. Mas foi um esforço brutal, atacando todas as frentes. Mas o ano continua e a gente não sabe onde é que termina essa pandemia. Isso posto, nós temos que continuar cuidando muito do dia a dia. Cada troquinho é troquinho. Não tem conversa, tem que ser muito disciplinado. E estamos sendo. Temos perfeita consciência disso. E essa nota de hoje, doutor, em relação ao acerto com a Arena? Acerto? Sim. Não, é que nós temos que colocar uma coisa ao grande público, né? Começou a correr nas redes sociais que o Grêmio queria tirar vantagem de uma situação, que não sei o que, tal e qual. O Grêmio não é parte não é réu desse tema. O Grêmio é copartícipe assistente. O Grêmio quis facilitar a vida, ajudando as partes ali que estavam tentando chegar num acordo. Eu quero dizer uma coisa que fique muito claro. Eu acho que no fundo, mas no fundo mesmo, o grande prejudicado disso tudo é o entorno da Arena, não é o Grêmio. O Grêmio tem seu estádio, mal ou bem, desde 2012 nós estamos lá, com alguma dificuldade para chegar, é verdade. É que o Grêmio se virou, né? O Grêmio se vira. O público é muito maior, a média, do que era no Olímpico, né? As pessoas têm um sentimento muito especial pelo estádio, que ele é espetacular. Temos todos a nossa administração funciona lá de maneira redondinha. Então, nós estamos legal. É verdade que eu saio normalmente do estádio 1 minuto antes do jogo terminar para poder sair tranquilo. É verdade. Eu gostaria de sair depois de terminado o jogo. Tá bem, mas é 1 minuto. Agora, o grande prejudicado de tudo isso é a população que mora ao redor. Que quando dá chuva, e isso não tem nada a ver com o estádio, era anterior. Quando dá chuva, tem dificuldade de se locomover, tem dificuldade de chegar lá, porque a Avenida J. Renner ela é uma avenida simples, e, aliás, merece um tratamento. Tem dificuldade porque o arroio que passa ali perto acaba tirando água para dentro da vila, não para dentro do estádio, mas não tem problema. Então, o grande prejudicado de tudo isso aí, esteja certo, é a comunidade ali da Vila Farrapos e do Maitá. Diga-se passagem, desde que o Grêmio foi para lá, o nível de econômico daquela população ali melhorou substancialmente. Estão longe de ser o que nós gostaríamos que eles fossem, mas tem melhorado. Há uma renda ali, há uma geração de renda na região muito importante. Ela não existia. O que nós estamos tentando fazer, e isso é uma obrigação, que a gente sente como obrigação social do clube, tanto que ele fez o IGT naquela região, que atende 150 crianças do entorno ali, que não tem, enfim, um atendimento básico. O que nós queremos, o que nos sentimos a obrigação de fazer, é trazer aquelas populações a um nível de renda, a um nível social crescente. Agora, se o Ministério Público acha que o Grêmio quer tirar uma vantagem dessa situação, ou sei lá qual é a razão, bem, a gente gostaria de saber qual é a razão. Agora, só dizer não para a Prefeitura, dizer não para a OAS, não sei se isso contribui para as populações dali, daquele entorno. O Grêmio vai mudar muito pouco. Iria melhorar se nós tivéssemos, a gestão do estádio?
Talvez. Eu até me pergunto muitas vezes, e confesso isso, nós temos que refazer todas as nossas contas. Porque já se passaram 8 anos, estão se passando 8 anos do contrato, só faltam 12. Nós temos que ver se vale muito a pena a gente assinar um contrato nesses termos aí, que estão pós. Agora, eu te garanto que faz toda a diferença do mundo para as populações daquela região. Que 12 anos faz muita diferença. Para nós, não. O que nós pagamos de mensalidade para o pagamento do estádio para a OAS está no fluxo de caixa. Nós pagamos todo mês regiamente, não estamos um mês atrasado, está tudo em ordem e continua fazendo superávit no final do ano. Já fomos para o 4º superávit seguido. Está dentro do fluxo de caixa, não tem nenhum problema. Agora, a população lá é que sofre, né? É um detalhe interessante. Demais, mas só dizer uma coisa. Você viu essa chuva de 150 milímetros, ou 200 milímetros, sei lá quanto foi, na semana passada, o estado que estava aquela população? Pois é, essa gente que nós temos que dar uma mão. Agora, ficar com ronhazinha, não sei se é uma boa. O que o Grêmio... Achar que vai dar uma vantagem, não sei se é uma boa. O que o Grêmio poderia estar fazendo já há algum tempo era antecipar, diminuir o infortúnio que um dia vai ser diminuído. O senhor falou, a verdade, 12 anos é uma eternidade para quem, quando chove... Para ele. Claro, fica de joelhos. A população, quando chove, fica rezando, não sabe o que fazer. E o Grêmio, com certeza, ia se constranger com isso aí, que parece que os governantes não ficam constrangidos. Eu sempre pensei a mesma coisa. Quando o Grêmio foi para lá, disse, bom, vai desenvolver aquela região. E as autoridades não chegam num consenso, não desenvolve nunca. Não é culpa do Grêmio, porque o Grêmio fez aquela coisa monumental, junto com a OAS, com o SEM-OAS, com os bancos pagando e depois alguém teria que pagar, não interessa, mas foi constituído aquilo ali. Agora, o restante que se prometeu nunca teve como avançar, porque trancou e não vai. E não é responsabilidade do Grêmio. Sim. Querem passar essa impressão à população que é responsabilidade do Grêmio. Não é contratualmente, o Grêmio não tem nada que ver com isso aí. Agora, o que o Grêmio quer fazer, tentou fazer, e nós até cansamos já, faz 3 meses que nós cansamos, é tentar facilitar esse processo todo. Ser fonte de facilitação. Porque, como eu te disse, ninguém deixa de ir à Arena porque a Avenida Voluntários da Pátria... Ela não é perfeita porque a J-Arena não é duplicada. Ninguém deixa aí. Quando tem que botar 50 mil pessoas, botamos mesmo. Não tem conversa. Quando é 15 mil pessoas, é 15 mil pessoas, porque o jogo não é atrativo. Mas, enfim. Mas a média de público é maior que no Olímpico, que era mais fácil de chegar. Então, o ponto é esse. Quem é o grande prejudicado nessa história? É o Grêmio? Não é o Grêmio. O Grêmio poderia fazer mais coisas num período menor, podia desenvolver até uma atividade econômica paralela à execução dos jogos, né? Porque ali... E outra, geraria emprego, geraria arrecadação para o município, para o Estado. Essa ruim já era para ter sido resolvida, porque o Grêmio mostrou que tinha interesse em resolver. Porque agora o senhor fala em fazer cálculo, mas o Grêmio antes estava pensando no macro, da população em geral, em dar mais benefícios para o sócio, em dar comodidade. Mas, claro, daqui a pouco cansa também, né? Como disse o presidente, sempre tem um jabuti no meio, né? Sempre tem um... Eu realmente paro para pensar, como eu disse, o Grêmio não vai ficar pior porque não houve esse acerto. O Grêmio faz 4 anos que está fazendo superávit bonitinho, 4 anos que nós vamos caindo a nossa dívida bonitinho, 4 anos que nós vamos faturando cada vez mais. Só nós não estamos dando conforto para chegar no estádio para o nosso sócio. Essa é uma coisa. Dentro do estádio ele tem total conforto, mas para chegar no estádio ele não está ganhando esse conforto que é devido. E, principalmente, a população na volta sofre. E digo outra, Rec, para se ver a importância que o estádio teve para a região era muito mais pobre. Muito mais pobre. Hoje florescem ali pequenos restaurantes, pequenos comércios, um estacionamento de jogos. A renda ali melhorou. Quanto mais próximo da arena,
a renda elevou mais. Quanto mais afastado da arena, não houve isso. Então, o que significa que o Grêmio está levando renda para aquelas populações. O que o governo quer mais... Conforto. O que as autoridades exigem é uma garantia maior que o Grêmio possa bancar se por acaso não conseguirem terminar as obras, alguma coisa assim? Bom, é o seguinte, eu volto a dizer, o Grêmio não é responsável, não é parte do processo, e o Grêmio se dispôs a ser garantidor. Agora, nós temos um limite, né? Nós temos um limite. Sim. Esse é o tema. Esse é o tema. Agora, realmente, as pessoas que têm a caneta na mão para resolver esse problema têm que ser sensíveis. Não adianta só imaginar que o Grêmio vai ter um lucro adicional. Eu tenho lá minhas dúvidas. É que eu te falei, faltam 12 anos para terminar o contrato, a nossa obrigação com a AES. Nós estamos absolutamente em dia. Eu, hoje, quero refazer as contas. Lá do Grêmio, pode ser bom, pode ser ótimo, mas pode não ser bom. Eu quero refazer as contas. O que é diferencial é para as populações locais, que estão pagando por isso. Porque alguém, sei lá, está desconfiado que o Grêmio vai ganhar muito, ou está desconfiado porque qual é a vantagem que está por trás, sei lá, não sei. Eu não sei. Agora, para a população faz toda a diferença. E isso nós quisemos pautar ontem na nossa nota. Lembrando que aqueles que acham que estão barrando o Grêmio, tal, o Grêmio não está sendo barrado nada. O Grêmio não é parte do processo. O Grêmio quer ajudar a sociedade onde ele está inserido. Isso. Doutor Herman, um grande abraço. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso, eu fico com o Ordoc aqui, fico bem acompanhado. Um abraço ao Flávio e, por favor, manda um abraço para o amigo Marcelo e um grande abraço a ti, Rec. Valeu. Muito obrigado, um abraço. Que Deus acompanhe e cuide-se. É isso aí. Muito obrigado. Fique em casa. É uma frase nova. Não. Cuidem-se, é diferente. Tá bom, um abraço, doutor. Eu brinco muito com isso, porque eu vou te dizer, eu trabalhei desde o primeiro dia. Eu não fiquei um dia em casa. Fiquei em casa nos ínterins, né? Naqueles espaços de tempo, né? Porque senão, claro, quem teve problemas, o Flávio teve Covid. Eu até esqueci de perguntar, não sei se o Herman teve ou não. Eu acho que o Herman não. Não sei, não tenho certeza. O Oderich teve. Naquele jantar ali... O Marcão teve, o presidente teve. Das diretorias na véspera do Grenal... acho que estávamos em torno de 25 a 26 pessoas, 28 talvez. Uns 10 pegaram mais? Não, muito mais. A conta é 18 a 20. Então, eu acho que pegou o Herman também. Foi bastante gente. Pois é, era um troço para ficar para todos sempre e, no fim, virou um infortúnio. Mas estamos atravessando bem, Acabei tendo sintomas na mesma época do presidente ali, 4 ou 5 dias depois do Grenal. E os teus sintomas como foram? Perdi paladar, perdi olfato, muito forte. Comia normal, não? Um pouco menos, mas comia. Demorei para me dar conta. Se o cara não come, fica fraco, né? Tive febre noturna, durante o dia não, acompanhei minha temperatura. E cansaço, fadiga, muito grande. Muito bem. Já vamos introduzir na conversa aí o presidente Ronaldo Vieira, que é sempre muito solícito, né? Muito... também atilado, um cara muito antenado das coisas, o presidente do Aimoré, é um dos líderes desses clubes do interior. Já esteve aqui com ele, né? Então vocês já estão entrosados. Já voltamos. 8h09, temperatura bem agradável, tomara que não seja prenúncio de mais chuva. Chega de chuva. Antes eu chegava a fazer a dança da chuva, aí para vir chuva, agora chega. Voltamos para o último bloco, já com o presidente do Aimoré, Ronaldo Vieira. 8h18, já com o presidente Ronaldo Vieira na linha. Flávio Ordoc está aqui, ele é assessor da presidência do Internacional, conselheiro do Colorado. E teremos aí clássicos na primeira rodada. Se na quarta ou na quinta, em princípio o Grenal pode passar para quarta para evitar aglomerações e tal. O senhor já sabe exatamente qual é o dia do enfrentamento contra o Noia. Presidente, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos telespectadores. Não, ainda não sabemos. Amanhã nós teremos uma reunião com a federação e deveremos ser informados. Acho que até amanhã a gente tem essa informação
E não só essa, mas outras informações importantes em relação ao isolamento que acontecerá entre as partidas, o número de pessoas, quem realmente precisa ficar isolado, enfim, todos aqueles cuidados que estão previstos no protocolo que a gente ainda tem que detalhar mais com a federação para que tudo corra bem. E os exames que os clubes do interior farão serão os mesmos que são feitos pela dupla Grenal? Sim, nós fizemos o que eles chamam o principal dos exames, que é aquele na narina, só que não é o rápido, né? Nós fizemos na quinta de manhã e o resultado saiu na sexta-feira. Isso, no início da noite. E fizemos 41 testes, deram todos negativos, isso é um dado importante. Mas o mais importante mesmo é que a gente possa chegar até o primeiro jogo ali, quando daí os atletas entram em regime de confinamento no hotel, que a gente possa chegar lá sem nenhum caso, e isso é importante, até porque a gente tem um grupo reduzido agora em relação ao que nós tínhamos no início do campeonato. O que é grupo reduzido, presidente? Nós estamos com 18 atletas, daquele grupo anterior, daí tem um zagueiro da base que já estava treinando junto, e nós subimos mais 5 garotos da base, do sub-20, para compor o grupo, para treinar, né, para pegar minutagem também. Mas o grupo que deve de fato compor a escalação no dia do jogo com o Novo Hamburgo, e mais os 6 que vão para o banco de reservas, são aqueles que já estavam conosco quando a competição parou. Eu vou deixar uma pergunta, eu achei que era o último bloco, eu falei bobagem, tem mais um intervalo, mas é muito curtinho, então era um blocão, mas dividido com um espaço comercial. Vou deixar uma pergunta para o Flávio Ordoc. A Academia Colorada vai mesmo ter candidato à presidência do Internacional? Eu sei que ele vai dizer que é cedo e tal, mas eu estou vendo algumas ações aí do Alessandro Barcelos que eu acho que vai redundar em candidatura. Acho que teremos Alexandre versus Alessandro, apoiado por alguns grupos. Os dois, como eu disse lá atrás, há uns 4 meses, que estão no movimento hoje, situação. Cada um tem a sua posição política. Já voltamos. De volta, 8h22, a pergunta é complicada, né? Tu está lá na direção, é assessor do presidente, mas você está no movimento do Alessandro. E eu estou vendo algumas ações que eu acho que vão redundar em candidatura definitiva do Alessandro. O que é que você sabe disso, Flávio Ordoc? O que se sabe, por enquanto, é que é cedo, bem como tu falou. Né? Não se abriu ainda o processo sucessório dentro do Inter. Mas o Alexandre Barcelos já é candidato. Normalmente, isso quem desencadeia ou quem faz essa movimentação é o presidente. Eu sei que a mesa do Conselho está se reunindo, inclusive, para definir que é questão de datas, né? Se a eleição vai ser mantida em dezembro, ou se estuda prorrogar até o fim da competição e até o fim dos campeonatos, do Campeonato Brasileiro. Mas o estatuto prevê que tenha que ser avisado um ano antes, né? Talvez tenha algumas barreiras aí estatutárias. Mas se todo mundo votar a favor, eu acho que até é justo com o Marcelo. Barreiras legais aí superadas, né? E a academia não trabalha em torno da Academia Colorada, que é um movimento político dentro do Inter, do qual eu faço parte. Ele não trabalha em torno de um nome, mas em torno de um projeto, né? Então, nós temos projetos, nós temos estudos que finalizamos as apresentações internas no começo desse mês, agora de julho, e estamos prontos, obviamente, para conversar e para debater com todos os movimentos que tiverem interesse, obviamente, em tocar um projeto em nome do Inter, né? E eu acho que isso, acima de tudo, é o que eu vejo como mais importante nesse momento, é que exista um norte, que exista uma linha que nos conduza. Nós, e que essa você linha... diz, é a Academia Colorada. Nós, Inter. Que o Inter tenha projetos acima de nomes, acima de movimentos políticos, talvez um recado ou uma oportunidade que a pandemia nos traz é que é o momento do Inter, por que não, construir consensos, buscar ajuda, já que ajuda interna, eu digo, já que todo mundo, né, nós somos em torno de 343 conselheiros, talvez, e talvez o momento seja favorável a isso, já que todo mundo pensa no coletivo, pensa em prol do Inter.
Então vale a pena a gente conhecer e ver o que cada movimento tem aí de projetos e de que maneira pensa estruturar o Inter, não só nos próximos 3 anos, mas nos próximos 15 ou 20 anos, que eu acho que aí sim é o que importa. A tecnologia vai mudar a história dos clubes. Vai mudar. Não tenha dúvida, eu até estava vendo, eu não gosto desse cara aí, até foi meio corrido da Globo aí, está dando palpite, o Marcelo Campos Pinto. Hoje eu li um artigo dele, e já meio que dizendo, não, a medida provisória de jeito nenhum vai ser ruim. Mas para te dizer assim, nesse sentido, né, Rec, só para concluir, o Academia tem bons nomes, e o Alessandro é um nome expoente, não só na política do Inter, mas dentro do departamento, coordenando, né, na condição de vice-presidente de futebol. Então, a Academia Colorada é sim hoje um movimento, eu posso dizer que protagonista dentro da gestão, assim como outros movimentos, uma vez que nós integramos uma aliança, né? Presidente, Ronaldo Vieira, pelo que luta o Aimoré ainda no campeonato? Não vai cair, não vai perder dinheiro, porque o que eu tenho alertado, inclusive na Rádio Grenal, é que há sim rebaixamento. Não há rebaixamento técnico, mas há rebaixamento. Por Copa do Brasil, luta por uma vaga na fase de mata-mata, e se chegar na fase de mata-mata, bom, aí como diz o nome, é mata-mata, tudo é possível. Às vezes o time do interior pode surpreender. Então, o Aimoré está vivo na competição para todas as disputas que estão colocadas. Obviamente que o nosso objetivo nesse momento é uma vaga na Série D, Copa do Brasil, e se vier o título de campeão do interior, eu acho que o Aimoré já cumpriu bem o seu papel na competição. Mas o mais importante é isso, é que nós chegamos numa pontuação hoje, quando o campeonato parou, que nos dá o direito de sonhar com qualquer das vagas que estão em disputa e qualquer um dos títulos que está em disputa no campeonato. O que não acontece com todas as equipes. Então, acho que esse é um diferencial positivo para uma equipe que está no 2º ano vindo do acesso. Aí. O ano passado já fizemos uma boa competição e esse ano eu acho que novamente isso fortalece para 2021. Presidente, os 2 últimos perdem 50% da cota para o ano que vem? Se tivermos acesso e subirem 2 equipes, nós teremos um campeonato com 14 equipes, então tem essa questão da divisão da cota, até para que possa ser mantido para os demais a cota deste ano, com correções, enfim, mas quem ficar nas 2 últimas posições tem esse prejuízo aí de ter que dividir a cota com quem vier do acesso. Agora, tem se falado muito, eu tenho lido na imprensa, de que o acesso corre risco em função de que uma grande parte das equipes parece que não deseja mais disputar o acesso. Mas essa é uma discussão que o Aimoré não está envolvido, né? E vamos aguardar para ver o que vai acontecer, se teremos 12 ou 14 equipes no ano que vem. Grande abraço, presidente. Tudo de bom. Grande abraço e trabalhando muito aí para recuperar o tempo perdido e a gente chegar forte no Clássico do Vale. A gente vê a movimentação aí do nosso co-irmão, está se fortalecendo, e nós teremos um grande jogo aí na 4ª ou 5ª-feira da semana que vem. Não posso pedir o apoio da torcida porque, como a gente sabe, será sem plateia. Só para comprar camisa. Já chegamos, hoje fechamos 686 camisas, vendemos para mais uma empresa, comprou um lote de 100 e isso é importante. Vai chegar a 1.000 até o fim do mês. Valeu, obrigado, presidente. Abraço. Todo mundo no site do Aimoré lá comprando a camisa, lá, se informa ali, tem que investir no clube, não. Flávio, o Inter sai dessa crise financeira, não sai? Sai. O Inter vai adotar muito em breve, está adotando, já vem buscando medidas no caminho da melhoria e da eficiência, principalmente no departamento de finanças. Pois é, o Bahia está lançando o sócio virtual. Impressionante. Opções interessantes também. Valeu, obrigado. Amanhã tem mais.